Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 2. João 2. Seja cristocêntrico. No capítulo 2 de João, é descrito os relatos do primeiro sinal realizado pelo Messias em seu ministério. Isto aconteceu num casamento que ocorreu em Caná da Galileia, o qual o nosso Senhor Jesus foi convidado. As festas de casamento duravam 7 dias naquela época e a quantidade de vinho disponível era algo bem calculado de acordo com a demanda de pessoas no local. Mas por algum motivo, o vinho simplesmente acabou nesta ocasião, colocando a celebração em risco. A repentina falta de vinho poderia ser o estopim de um desastre, causando muita vergonha para o casal, já que naquela época o vinho era o principal ingrediente da festa, assim como é o bolo nos dias atuais. Mas, quando Jesus foi colocado como centro daquela situação, algo surreal aconteceu. Além disso, este capítulo dá ênfase para a indignação de Jesus com a desonra feita pelas pessoas à casa de oração. O que deixa lições muito importantes, além do recado para sermos cristocêntricos em nossa conduta. Acompanhe. Contexto histórico. O contexto da escrita de João 2 acontece no início da trajetória extraordinária do Mestre Jesus. Um acontecimento atípico em um casamento de conhecidos provocou o primeiro sinal que confirmava Jesus como o Messias. Tudo o que está envolvido neste universo se submete ao Senhor, ou seja, o controle está nas mãos dele nas mais variadas situações imagináveis e inimagináveis. Por isso, ele foi capaz de não só transformar a água em vinho, mas também realizar outros grandes feitos na sua estadia na terra. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 2. Versículos 1 ao 25. E no dia terceiro, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre-sala chamou o noivo. E lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. E, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E, tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então, responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então, disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu, em 3 dias, o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto,
e creram na Escritura, e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. E não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Versículos 1 e 2. A festa em Caná da Galileia. O dia terceiro é, provavelmente, contado a partir do encontro de Jesus com Natanael. Caná da Galileia foi, mais tarde, o local do terceiro sinal de Jesus, o segundo sinal realizado em Caná, João 4 verso 54. Os casamentos judaicos eram eventos comunitários, um tempo de foco especial não apenas nos noivos, mas também em suas famílias ampliadas. A mãe de Jesus pode ter sido uma amiga da família, ajudando nos bastidores. Os discípulos de Jesus, provavelmente, incluíam os 5 mencionados anteriormente em João 1 versos 35 ao 51. Versículo 3. A falta do principal da festa. A falta de vinho na festa de casamento, ironicamente, faz lembrar a aridez espiritual do judaísmo do primeiro século. Versículo 4. Ainda não é chegada a minha hora. O uso que Jesus faz do termo mulher para se dirigir à sua mãe estabeleceu entre eles uma distância educada, mas firme, como também sua pergunta: tenho eu contigo? Sobre ainda não é chegada a minha, de Jesus, ora, João 8 verso 20. Em virtude de concepções erradas a respeito do Messias vindouro, Jesus escolheu não se revelar abertamente a Israel, embora ele realizasse numerosos sinais messiânicos. Ver nota em João 2 verso 11. João retrata Jesus como Cristo elusivo, descrevendo o padrão de Jesus de retirada ocasional, João 11 versos 56 e 57. Seu realismo sobre a verdadeira motivação das pessoas e sua capacidade de esquivar-se de seus oponentes quando acusado de blasfêmia, João 8 verso 59, João 10 verso 39. Jesus permaneceu elusivo até sua hora finalmente chegar, João 12 verso 12, 13 verso 1, 16 verso 32, 17 verso 1. Versículo 5. Jesus no controle. As introduções de Maria, tudo quanto ele vos disser, fazei-o, lembram as instruções do faraó em Gênesis 41 verso 55. Versículo 6. O passo a passo do milagre. O número de potes, 6, pode indicar algo incompleto, visto que 7 representava a plenitude. Uma vez que em cada talha de pedra, cabiam 2 ou 3 metretas, um metreta igual a 39 litros, isso totalizaria no máximo uns 720 litros. As purificações dos judeus podiam incluir a lavagem das mãos dos convidados e de alguns utensílios usados no casamento. Versículo 7. A abundância da provisão divina. As encheram até a borda, aponta para a abundância da provisão messiânica, João 3 verso 34. Versículos 8 e 9. A transformação da água para o vinho. O mestre-sala pode ter sido o chefe dos garçons incumbido da alimentação. Ele supervisionava o serviço da comida e bebida, sendo ainda o encarregado pelos empregados da festa. Nos faz lembrar também que, quando da volta do Senhor Jesus, os selados em Cristo serão transformados num piscar de olhos. 1 Coríntios 15 versos 51 ao 53. Versículos 10 e 11. O melhor ficou para o final. O fato de a transformação da água em vinho no casamento ser chamada de começo de milagres, leva o leitor a esperar mais sinais à frente. A referência correspondente em João 4 verso 54 é a cura do filho de um oficial do rei. Mais uma vez, enquanto Jesus estava em Caná, o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Além desses, os sinais de Jesus compreendem a purificação do templo, não miraculosa, mas profética, João 2 versos 13 ao 22, um dos sinais de Jesus da Judeia, compare com o verso 23,
João 3 verso 2, a cura de um paralítico. João 5 versos 1 ao 15, a alimentação das multidões. João 6 versos 1 ao 15, a cura do cego de nascença. João 9, e a ressurreição de Lázaro. Em cada caso, a ênfase está na forma como o sinal revela a natureza messiânica de Jesus, João 20 versos 30 e 31, e no aspecto surpreendente da façanha. Esses sinais apontavam, de maneira inequívoca, para Jesus como o Messias, seja a grande quantidade ou a alta qualidade do vinho, João 2 verso 6, o curto espaço de tempo requerido por Jesus para levantar o templo, versos 19 e 20. A cura a longa distância do filho do oficial do rei, João 4 versos 47 ao 50, os 38 anos de invalidez do paralítico, João 5 verso 5, a abundância da alimentação que Jesus forneceu, João 6 verso 13, a cegueira congênita do homem ou os 4 dias de Lázaro no sepulcro. As expressões, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, remontam a João 1 verso 14. Versículo 12. Cafarnaum, um lugar estratégico. Jesus desceu de Caná, na região montanhosa, para Cafarnaum, situada junto ao mar da Galileia. Cafarnaum ficava aproximadamente 24 quilômetros a nordeste de Caná e dava para se chegar lá após um dia de caminhada. A cidade serviu como quartel-general de Jesus após a prisão de João Batista, Mateus 4 versos 12 e 13, Lucas 4 verso 28, Mateus 9 verso 1. Versículo 13. A ida de Jesus para Jerusalém. Essa é a primeira referência a uma festa judaica no Evangelho de João e a primeira referência à Páscoa. Mais adiante, o evangelista se refere a mais 2 Páscoas em João 6 verso 4, Jesus na Galileia, a última Páscoa de Jesus em Jerusalém. Além dessas, Mateus 12 verso 1 pode se referir a outra Páscoa não registrada em João. Se for assim, o ministério de Jesus inclui 4 Páscoas e se estendeu por aproximadamente 3 anos e meio, indo de 29 a 33 depois de Cristo. Além dessas referências a Páscoas, João também menciona as atividades de Jesus em uma festa judaica cujo nome não se menciona em João 5 verso 1, possivelmente a festa dos tabernáculos, na festa dos tabernáculos, ou das cabanas, em João 7 verso 2 e na festa da dedicação, ou Hanukkah. As pessoas são descritas como subindo para Jerusalém porque ela se localizava em um ponto mais alto do que a Galileia. Versículos 14 ao 16. A desonra a Deus feita no templo. O templo, grego, Ireion, refere-se a toda a área em torno do templo, inclusive o pátio dos gentios, em contraste com o templo propriamente dito, grego, naos. Mercadores, que vendem bois, ovelhas e pombas, e cambistas, trocando moedas maculadas com estampas pagãs por moedas sem ídolos, aliviavam a carga logística dos peregrinos que viajavam para Jerusalém, vindos de longe, fornecendo-lhes animais apropriados e moedas para sacrifícios e ofertas. Todavia, ao realizarem seu negócio dentro do pátio do templo, eles perturbavam a adoração, especialmente a dos gentios, e obstruíam o propósito do templo. Versículo 17. O zelo da tua casa me devorará. A ação de Jesus para a purificação do templo fez com que seus discípulos se lembrassem do justo sofredor de Salmo 69 verso 9. Os judeus do primeiro século esperavam que o Messias purificasse e reconstituísse o templo. Jesus se preocupava fervorosamente com a santidade e pureza da casa de Deus. Versículos 18 ao 20. O templo construído em 3 dias. Em 46 anos foi edificado este templo. Parece indicar que a reconstrução do segundo templo levou 46 anos. Alternativamente, pode-se ler, este templo foi completado há 46 anos atrás, e está de pé desde então. Os judeus ficaram surpresos quando Jesus declarou que iria levantá-lo em 3 dias, um tempo impossivelmente curto. A má compreensão é esclarecida no versículo 21. Versículos 21 e 22.
a morte e a ressurreição de Cristo. A Escritura pode ser o Salmo 69 verso 9, citado em João 2 verso 17. A palavra que Jesus disse se refere ao versículo 19. Versículos 23 ao 25. Jesus conhece sua intenção. Creram, não se confiava é um jogo de palavras no original grego. O conhecimento que Jesus possuía do coração das pessoas foi manifestado nos encontros que teve com Nicodemos e com a mulher samaritana, ver nota no versículo 4. A maior parte dos capítulos 3 e 4 é dedicada aos encontros de Jesus com Nicodemos, um representante do sistema religioso judaico, e com uma mulher, cujo nome não é mencionado, que representava a religião samaritana. De forma intercalada estão sessões explicativas, João 3 versos 16 ao 21, e uma vinheta sobre João Batista, João 3 versos 22 ao 30. Os encontros com Nicodemos e com a mulher samaritana apresentam alguns contrastes. A posição de Nicodemos como membro do Sinédrio difere nitidamente da humilde mulher samaritana que tinha um passado e um presente pecaminosos. Em ambos os casos, no entanto, Jesus discerniu uma profunda necessidade espiritual. Ele confrontou Nicodemos acerca de sua necessidade de regeneração e a mulher acerca de seu pecado. 5 importantes lições que podemos aprender em João 2. A importância da obediência. Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando água em vinho, após a obediência de Maria, sua mãe, e dos servos que seguiram suas instruções. Isso destaca a importância de obedecer aos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Cuidado com a religião vazia. Jesus confronta os comerciantes do templo, que transformaram a casa de oração em um local de comércio. Isso nos lembra da importância de manter a santidade e reverência nos lugares de culto e de não permitir que práticas religiosas vazias substituam a verdadeira adoração a Deus. A fé dos discípulos. Após testemunharem o primeiro milagre de Jesus, os discípulos começam a crer nele ainda mais. Isso ressalta a importância da fé em Jesus e como os milagres podem fortalecer nossa fé e confiança nele. A manifestação da glória de Jesus. O milagre em Caná manifesta a glória de Jesus, revelando sua divindade e poder sobre a natureza. Isso nos lembra que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Templos do Espírito Santo. Jesus profetiza sua própria ressurreição quando fala sobre reconstruir o templo em 3 dias. Isso aponta para sua morte e ressurreição, além de nos lembrar que, como seguidores de Cristo, nossos corpos são templos do Espírito Santo e devem ser santificados para a glória de Deus. Conclusão. Por fim, João 2 carrega uma mensagem crucial para não só vivermos os milagres de Jesus, mas também para a sua glória. Enquanto Maria, mãe do nosso Senhor, estava sob o controle da situação, nada pode ser feito para solucionar o problema em questão. Isso porque Jesus não age onde ele é coadjuvante, mas sim onde ele é protagonista. Além disso, a conduta das pessoas no templo deixava claro que seu intuito ali não era glorificar ao Senhor, mas os seus próprios interesses, o que fez Jesus ficar completamente indignado. Dessa forma, seja alguém cristocêntrico, isto é, alguém que coordene todas as ações da sua vida à vontade do Senhor Jesus. A transformação de Deus na vida do crente, nos mais diversos aspectos, só acontece quando Deus e seu Filho Jesus são colocados em seus devidos lugares, como a nossa prioridade. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.